eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Glória a Deus. Diante do teu altar. Glória a Deus. São os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, na Tua presença. Pai, para prestar culto, adoração a Ti, Senhor, nessa oportunidade, Pai. Senhor, nessa noite, ó Deus, Pai, nesse culto de ensino, Senhor. Pai querido, continue falando conosco, Senhor, ó Deus. Continue, ó Pai, ministrando aos nossos corações tudo aquilo que precisamos, Senhor. Pai, que possamos aprender, Senhor, conforme a Tua vontade. Fica conosco, Senhor, que possamos Te adorar e Te bendizer. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Zito louvando o Senhor com o hino da harpa, amém? Aleluia. A paz da sua igreja. Amém? Vamos estar louvando o Senhor com o hino da harpa de número 509. Aleluia. Amém? 509. Amém. Glória a Deus. Quando o Jordão passarmos nido e entramos no céu, veremos lá como areia da praia os remidos. Ó, que gloriosa vista será, tantos como areia na praia, tantos como areia no mar. Que gozo sentirá todos salvos, pois verá, sim, tantos como areia na praia. Quando ouvirmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudares com gozo profundo, ó, que gloriosa vista será, tantos como areia na praia, tantos como areia no mar. Que gozo sentirá
todos salvos, pois verá, sim, tantos como areia na praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiças haverá, nós veremos a terra prometida. Ó, que gloriosa vista será! Tantos como areia na praia, tantos como areia no mar, que gozo sentirá, todos salvos, pois verá, sim, tantos como areia na praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrando a seus pés adorarmos, ó, que gloriosa vista será! Tantos como areia na praia, tantos como areia no mar, que gozo sentirá, todos salvos, pois verá, sim, tantos como areia na praia. Glória a Deus. Também saúdo o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, Deus nos concede essa rica oportunidade para nós juntos adorar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hino de número 108. Logo após, diácono Valdecir estará lendo a palavra de Deus e orando com toda a igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Por Jesus vamos pelejar, prosseguimos o nosso andar, e com Ele então no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder, avancemos já sem temer, confiando no seu amor, vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Aleluia. Crentes para Jesus olhar, pela fé sempre sim lutar, ao inimigo ao combater, o evangelho anunciar. Jesus seguir, Ele é o nosso general e a glória do porvir.
A Escritura nos diz assim, que Jesus é para ti e mim o caminho, a luz verás, que nos leva ao céu enfim. Todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de bastante alegria, né? Deus nos conceder mais esta oportunidade para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite, reunidos juntamente com os irmãos para adorar e bendizer o nome santo de Jesus, né? Aleluia. Vamos ler aqui no livro de Salmo 125. Todos acharam? Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-lo ao Senhor com os que praticam a maldade, e paz haverá sobre Israel. Amém? Alguém dos irmãos necessita de oração nessa noite? Eu também necessito de oração. Os irmãos, quando for orar, ore o meu favor, o favor da minha família, né? Para que nós podemos estar mais firmes na presença do Senhor, porque estamos bastante faltosos na igreja, né? Mas Deus vai nos dar a vitória, que nós vamos estar firmes na presença dEle, né? Ao pedido de oração para a diaconisa Fátima, está enferma. Vamos orar também, né? Pela diaconisa Fátima, né? Que Deus venha fazer aquilo que ela está necessitando, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez aqui estamos na Tua presença, Senhor, diante da Tua graça para Te adorar e Te louvar, para Te glorificar nesta noite, Senhor. Que o Senhor venha derramar das Tuas bênçãos, meu Deus, sobre a Tua igreja, Senhor, sobre a vida da irmã Fátima, meu Deus. Nós não conhecemos o que está se passando com ela, mas sabemos que o Senhor conhece a necessidade dela, Pai. Que o Senhor venha suprir todas as necessidades, Deus. Ó Espírito Santo de Deus, derrama da Tua unção, da Tua graça nesta noite, Pai. Usa cada um que aqui está, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele
ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Mais uma vez, coroamos. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Glória a Deus, aleluia. Ministério de varões louvando ao Senhor, amém? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Os Atalaia de Cristo cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor. Certamente criticava, e quem acreditava
Glória a Deus. Aleluia. Presbítero Cícero trazendo a palavra aqui de dízimos e oferta. E logo após, o grupo de louvor louvando ao Senhor. Amém? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Está mais um dia adorando o Senhor e glorificando o nome dEle. Enquanto nós temos fôlego de vida, vamos adorar Ele, porque só Ele é digno de ser adorado, né? Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, verso 19. Amém. Não ajuntei tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro nos céus, aonde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Amém? Devemos se apegar com as coisas do Senhor, porque os bens materiais vão ficar tudo aí. Quando nós for embora, vai ficar tudo, o anticristo vai dominar tudo. Mas pelo menos nós estamos na glória, glorificando o nome dele, nós somos vencedores, com certeza. Amém? Eu convido os dizimistas, os ofertantes, para ofertar na casa do Senhor, para que possamos ofertar na casa do Senhor. Oramos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai querido, nós oramos, apresentamos, Senhor, nossas ofertas, nosso dízimo. Abençoa, Senhor, os ofertantes dessa casa, os dizimistas dessa casa, Senhor. Derrama sobre eles bênçãos sem medida sobre a vida deles, Pai. E a Ti te pedimos as suas bênçãos nessa noite, que o Senhor possa, Senhor, suprir todas as necessidades. E a Ti nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queremos comentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, Tua mão me traz à tona pra respirar, que me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar,
e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus está no ambiente, aleluia. Glória a Deus. Convido você a se colocar em pé neste momento. O Senhor tem falado através de louvores, agora vai falar através da palavra, aleluia. Não deixe que nada tire sua atenção. Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor, neste momento, ó Pai. Já sentimos a Tua presença neste lugar, Senhor. Pai querido, chegou o momento de ouvir a Tua voz através da palavra, Senhor. Pai querido, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração, Senhor. Não aquilo que queremos, Senhor, mas tudo aquilo que precisamos, Senhor, meu Deus e meu Pai, para o nosso coração, Senhor, para a nossa vida, Senhor. Fala conosco, Pai. Fala, Senhor, através do Teu servo nessa noite, o nome de Jesus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao
teu mandar. Paz do Senhor, irmãos. Podei vos assentar. Nós louvamos a Deus por mais um dia, mais uma terça-feira, estarmos aqui na casa do Senhor para aprendermos a palavra de Deus. Quero parabenizar a todos que puderam vencer esse dia e estar aqui para poder ouvir a palavra de Deus. Irmãos, quinta-feira nós vamos ter aqui a nossa escola bíblica. Sexta-feira tem os trabalhos de missões, né? Do Ministério de Missões. Sábado haverá um culto de missões, seria culto dos jovens, mas devido ao casamento que vai ter, nós estamos invertendo e vai haver aqui na igreja um culto de missões. E no domingo nós estaremos aqui num grande culto da família. Quero convidar todos vocês nesse próximo domingo a estar presente. Se você puder, traga a sua família, traga os seus filhos. Domingo não vai ter escola das crianças. Domingo haverá uma ministração para as famílias. Eu quero todas as crianças aqui, junto com os pais. Então nós vamos estar trazendo uma palavra que Deus já colocou ao meu coração já há um tempo. Mas a gente estamos num projeto de ouvir os obreiros, as obreiras pregarem. Eu estou deixando aí todos eles trazerem uma ministração aos domingos. Mas domingo agora, Deus colocou uma palavra ao meu coração, direcionado às famílias. E eu gostaria que você convide um amigo, convide alguém que precisa de um milagre na família, um casamento que está passando por dificuldade. Peça para ele estar aqui no domingo e nós vamos estar aqui trazendo algo de Deus para todas as famílias. Amém? Meus queridos, nós vamos hoje estar falando sobre 5 fundamentos básicos, né? Tem tantos outros fundamentos, mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração são fundamentos básicos para que nós possamos viver os propósitos de Deus em nossa vida. E nós vamos ter como base 2 textos. O primeiro texto está no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quero pedir perdão aos irmãos. Ontem nós estávamos aqui no ensaio dos varões e eu fui mexer num botão aqui, irmãos, e desligou o data show, né? Só está funcionando na televisão, né? Então eu estou pedindo perdão porque fui eu que mexi, tá? Estava tentando fazer um ajuste ali e apertei um botãozinho. E hoje os meninos não vieram, que manjam mais, né? E aí depois, quando eles chegarem aí final de semana, eles vão ajustar. Até lá a gente vamos tentar trazer de volta o data show, mas hoje, infelizmente, vocês não vão conseguir acompanhar os textos aí no data show. Mas com a sua Bíblia aí, você que está com Bíblia, né? Você quiser anotando, 1 Coríntios 10, versículo 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Um segundo texto complementar, Mateus, capítulo 5, versículo 16. Livro de São Mateus, capítulo 5, versículo 16. Diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Amém? Nós vamos falar sobre 5 fundamentos básicos. E um dos fundamentos, irmãos, que nós vamos falar aqui nesta noite é sobre refletir a glória de Deus. Então nós precisamos entender que por nós precisa passar a glória de Deus, né? E quando nós falamos refletir, é como se fôssemos um espelho. O espelho reflete, né? O espelho
é aquele que ele não tem luz própria. Ele só vai refletir se a luz bater nele. Então nós vamos entender essa questão, né? E nós vamos começar falando um pouquinho sobre a glória de Deus. O que é glória, né? Então nós estávamos estudando já há alguns dias sobre o conceito bíblico. E quando nós olhamos lá no Velho Testamento, a glória, ela tinha um sentido, um nome kabod. E o que significa kabod? Kabod vai trazer a ideia de peso, vai trazer a ideia de honra, vai trazer a ideia de uma importância. Então, no Velho Testamento, a palavra glória, ela tem esse sentido, a palavra no seu original é kabod, que traz a ideia de peso, traz a ideia de honra. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, já na época da graça, a mesma palavra glória, ela tem o nome de doxa. Doxa. Doxa significa manifestação visível da natureza de alguém. Repita comigo. Manifestação visível da natureza de alguém. O meu pai tinha um ditado, e ele sempre dizia isso, a gente é filho e a gente aprende isso. Meu pai sempre dizia: você só dá aquilo que você tem. Acontecia qualquer coisa, algum problema, e meu pai tinha esse costume de dizer: as pessoas só dão aquilo que ele tem. Então, se ele perdoa, é porque ele tem perdão para dar. Se ele ama, é porque ele foi amado. Se ele sorri, é porque ele recebe alegrias. Então, esse ditado, ele anda comigo desde pequeno. Eu sempre, vezes ou outra, eu ouvia meu pai dizer: você só dá aquilo que você tem. Eu não posso oferecer aquilo que eu não tenho. Eu não posso amar se eu não sou amado. Eu não posso perdoar se eu não sou perdoado. Mas nós vamos entender, irmãos, que a glória de Deus, como nós lemos aqui no versículo de Mateus, assim resplandeça a vossa luz. Diante de quem? Diante dos homens. Então, se a Bíblia diz para nós resplandecermos, eu preciso ser luz. Só resplandece quem tem luz. Você já viu algum carro com farol apagado de noite clarear alguma coisa? Não, né? Por quê? O farol está lá, mas ele não tem luz. Ah, mas tem farol, mas não tem luz. Vezes outra você está na rua, à noite, numa rodovia. Quantas vezes alguém já falou assim: meu Deus do céu, olha o carro vindo de lá para cá, todo escuro, tudo apagado. É um carro, está andando, está se movendo, mas não tem luz. Muitos crentes, irmãos, estão perambulando pelas ruas, estão andando dentro das igrejas, vêm aos cultos, mas não tem luz. Mas a palavra do Senhor vai dizer para nós: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que o pastor veja, para que o teu líder veja. É isso que a Bíblia diz? O que a palavra do Senhor está dizendo? Para que as vossas obras sejam vistas por quem? Pelos homens, pelas pessoas. É as pessoas que têm que olhar para nós e ver em nós a luz de Cristo. Eu disse aqui há alguns dias,
Na quinta-feira passada, o pastor Tiago ministrou aqui a escola bíblica, e na sua ministração, novamente, ele disse sobre essa necessidade de nós sermos luz aonde nós estivermos. Então perceba, queridos, que como luz, somos destaque no meio de uma escuridão, mas quando clareia, todo mundo te vê, todo mundo te enxerga, todo mundo te identifica. Nesta noite, nesse estudo, eu estou querendo que vocês entendam que todo mundo, todos nós, precisamos refletir a glória de Deus. Quem está indo para o céu, quem está caminhando para entrar no céu, precisa andar lado a lado com Cristo. E Deus tem falado conosco através dos pregadores aqui nesse púlpito. E aí eu uso a expressão: quem tem ouvidos, ouça. Porque a necessidade, irmãos, de ouvir é nossa, porque Deus fala. Agora, ouvir depende de mim, ouvir depende de você. Mas quem tem ouvido, ouça. Glorificar a Deus não é apenas, irmãos, aqui dentro da igreja, não é apenas com o microfone na mão, não é apenas na hora de um testemunho. Glorificar a Deus é tornar-nos visível o nosso caráter, através das nossas atitudes, através da nossa vida, através do nosso ser, a forma que nós nos relacionamos com as pessoas. Esse é um dos propósitos para termos algo com Deus visível. Refletir a glória de Deus. E quem reflete a glória de Deus, aonde ele está, irmãos, ele faz a diferença. Isso é natural. Aonde você está, às vezes você não precisa pregar. Às vezes você não precisa falar nada. As pessoas vão olhar para você. As pessoas vão olhar para você e o teu testemunho vai ser uma pregação. Vou repetir de novo. Não tem necessidade de você abrir a boca. Mas como assim, pastor? É dessa forma mesmo. Não tem necessidade de você dizer: eu sou crente da Assembleia de Deus lá do Monte Líbano, em Sarandi. Eu sou pastor da igreja, eu sou líder. Não precisa fazer nada. O teu testemunho, o teu caráter, o teu modo de viver é uma pregação. Levanta a mão para glorificar a Deus, igreja. Compreenda que precisamos refletir, aleluia, a glória de Deus em nossas vidas. Nós precisamos refletir. E não é, irmãos, falando, é com as nossas ações. É com o nosso modo de viver. Glória a Deus. Quando você olha para um espelho, eu estava falando no início do espelho. Quando você olha para o espelho, você vai observar que o espelho, ele não tem luz própria, ele apenas reflete aquilo que bate nele. Mas tem uma coisa muito interessante. Se esse espelho estiver sujo, se este espelho estiver embaçado, se este espelho estiver cheio de poeira, a luz pode até chegar, mas se o espelho estiver sujo, ele não vai refletir a luz. A imagem vai estar embaçada. Mas qual que é a finalidade do espelho? Refletir luz. Então a necessidade do cristão é refletir luz. Mas se o cristão estiver em pecado, se o cristão estiver vivendo uma vida toda torta, se o cristão não estiver fazendo aquilo que o Senhor lhe ordena, ele não vai refletir a glória de Deus.
Eu gostaria que você parasse para pensar nisso nesta noite. É um culto de terça-feira. E neste culto nós precisamos entender que para refletirmos a glória de Deus, eu preciso estar limpo. A glória de Deus tem que passar por mim, bater em mim e ofuscar na vida de alguém. Você já teve aquela experiência no carro, em casa, em algum lugar? Você está perto de um espelho ou perto de algo que reflita a luz e de repente o sol ou a claridade bate bem ali e vai nos seus olhos. O que acontece? Na hora você coloca a mão. Na hora você diz assim: nossa, que luz forte, está refletindo aqui no meu... O sol está do outro lado, mas bateu no espelho e reflete nos nossos olhos. Deus quer que você seja esse espelho. E nesta noite eu tenho uma palavra de Deus aos nossos corações. Nós precisamos estar limpos. O nosso coração precisa estar puro, para que quando a glória de Deus passar por mim, alcance alguém que esteja precisando, encontre alguém necessitado, cure alguém que precisa ser curado. Amaia Shurianda Lamanaraia. O livro de Isaías, irmãos, capítulo 43 e o versículo 7. Nós vamos entender algo, porque nós fomos criados, irmãos, para a glória de Deus. Todos fomos criados. Repita comigo: fomos criados para a glória de Deus. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e os formei, e também os fiz. É o Senhor que está dizendo para todos nós nesta noite. Glória a Deus. Você precisa, eu preciso refletir a glória do Senhor, porque o Senhor está dizendo: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e os formei e também os fiz. Então nós não vivemos para nós. Eu não prego porque eu acho que eu devo pregar, não. Eu fui chamado para refletir a glória de Deus. Você foi chamado para refletir a glória de Deus. Então, se você prega, pregue com excelência. Se você canta, canta com excelência. Se você lidera, lidera com excelência. Se você lava a igreja, lava com excelência. Se você visita alguém, visita com excelência. Porque nós fomos chamados para refletir e refletir o melhor de Deus nas nossas vidas. Romanos capítulo 11, versículo 36. Glória a Deus. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer para nós, irmãos. Romanos 8, versículo 11. Aliás, Romanos 11, 36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Você compreende isso? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Nós precisamos compreender isso, meus amados irmãos. Na nossa existência, existe um propósito de Deus. Que é o quê, pastor? Refletir Deus. Não tem como eu falar que sou um cristão e as pessoas olharem para mim e não me ver eu como um cristão. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Nós vamos passando pelos anos e os anos vão nos amadurecendo. Os anos vão nos dando experiência. E eu me lembro que quando jovem, quando eu tinha os meus 17, 18 anos, é aquela fase da juventude, né? Os nossos jovens também são assim, vão viver assim.
a próxima geração. É sempre assim. Porque o jovem, a mente dele é diferente de quem já está um pouquinho mais à frente, com a mente mais madura. Mas eu também fui jovem. E eu me lembro que, em certos momentos, o nosso ministério, a Assembleia de Deus, onde eu congregava lá em São Paulo, proibia cantarmos os hinos da Voz da Verdade. Nós não podíamos cantar hinos da Voz da Verdade, era proibido cantar hino da Voz da Verdade. Nós não podíamos cantar, na época, hino do Rebanhão, Oficina G3. E qual música que os jovens gostavam? Todas essas. Era a que mais atraía a vida dos jovens. Por quê? É proibido. E parece que tudo aquilo que é proibido se torna um atrativo de querer experimentar. E aí o que nós fazíamos? Jovens, 16, 17 anos, arrumava aquela galera, escondido do pastor, escondido do pai, da mãe. Quando era quinta-feira, nós ia lá para Santo André, lá na igreja da Voz da Verdade. Ia lá, e lá nós pulava, lá nós dançava. Era proibido, mas nós queríamos participar daquilo. Aí sexta-feira, renascer. Todo mundo, vamos lá para o Cambuci. Pegava ônibus, o trem, ia lá para o Cambuci. Aí quando chegava na igreja Renascer, entrava dentro daquela igreja toda escura, toda preta. Isso não é de agora não, irmãos. Tem alguém falando de parede preta hoje? Não, isso aí já existe, ó. Isso desde a minha época de jovem. Desde quando eu era jovem já existia. A igreja Renascer, a Renascer, lá no Cambuci, você entra, uma igreja que dá 10, 20 dessa daqui, toda preta, toda escura, todo cheio de luz colorida, aquela ministração que envolve. E aí no final da ministração, pastor, hoje ele é apóstolo, mas naquela época ele era pastor, pastor Estevão Hernandes, fazia aquele convite, quem quer vir para Jesus? Jesus vai mudar a tua vida. Irmãos, era de como se fosse de carriola. 60, 70, 80 jovens. Tudo cabeludo, roqueiro. Mas lá no palco, como que eles cantavam? Lá no palco, lá no púlpito, como que eles cantavam? Dessa forma. Cheio de tatuagem, não discriminando a tatuagem, mas cheio de piercing, cheio de anel, cheio de corrente, cheio de tantas coisas, mas estavam ali, em cima do púlpito, tocando, cantando. E aí, quem estava lá embaixo, olhava lá para cima e dizia, então, beleza, aqui é bom ser crente, porque olha lá, eles são igual nós. A gente não vai precisar mudar nada. A gente não vai precisar fazer outro. Não, olha só. Por isso que eu sempre digo na igreja que eu sou referência. Você é uma referência. E as pessoas nos julgam. Você sabia que as pessoas te julgam sem você saber? As pessoas te analisam sem você saber. Sem nós sabermos, irmão, nós somos analisados. Esses dias eu fui lá na prefeitura, precisava assinar um documento, fui lá na prefeitura, entrei na prefeitura, subi lá para cima, o primeiro andar, assim que eu subi, passou uma pessoa, pastor, bom dia, pastor. Quem é? Não sei. Cheguei no departamento que eu precisava resolver o assunto, entrei, bom dia, eu precisava resolver. Pastor, o senhor que está por aí, pastor? Sou eu. Mas quem que é a pessoa? Não sei, não conheço. Mas as pessoas nos conhecem. Querendo ou não, eu sou uma pessoa pública. Estou à frente de uma igreja, estou à frente de um ministério. Vezes ou outra nós estamos aí na sociedade, orando em aberturas daqui, fazendo oração para isso, oração para aquilo, e as pessoas vão nos conhecendo. Agora, se a minha ação, se o meu modo de viver não refletir Deus, as pessoas não vão olhar para mim e dizer,
Ali é um pastor, ali é um homem de Deus, é uma mulher de Deus que serve a Deus. Por isso que nós precisamos entender, irmão, não é aqui, não estou falando aqui sobre ser conhecido, não é sobre fama, é sobre refletirmos a presença de Deus. É sobre entender que nós estamos sobre essa face da terra para representar o céu. Então, por onde você passar, aonde você estiver, entenda, queridos, nós estamos ali na minha casa, eu estou representando o céu. Eu estou na rua, eu estou representando o céu. Eu estou dentro do mercado, eu estou representando o céu, porque eu represento e reflito Deus. E como representante de Deus, Ele quer que nós façamos igual Ele faz. Quando você tem um representante, ou quando você como é a palavra, você adota um procurador, né? Quando você é um procurador de alguém, você dá domínios para aquela pessoa, né? Exemplo, a minha mãe vai fazer 88 anos, eu sou o procurador dela, eu faço tudo por ela, assino, vou em banco, tudo, sou eu. Ela já não faz mais nada, porque eu sou procurador. Ela foi, quando estava bem, nós fomos lá no cartório, e lá no cartório, diante do escrevente, ela disse, eu quero isso, mas o que? Pode passar isso, e banco, se ele precisar, banco, senha, tudo. Então eu sou o procurador. Levanta a tua mão para cima, por gentileza. Olha só, eu estou olhando aqui para um monte de procurador de Deus aqui na terra. Deus disse assim, você vai ser meu procurador. Você vai ser a minha procuradora aí na terra. Deus te deu autoridade. Deus te deu autoridade para que aonde você pisa a planta dos teus pés, você represente o céu. E às vezes eu vou pegar remédio para minha mãe na farmácia. Eu chego na farmácia, eu digo assim, eu tenho esse remédio aqui, eu vim buscar, é um remédio popular. A pessoa pega a receita, é a Nazarete, mas é você? Falei, não, é minha mãe. Mas cadê ela? Ela não está. Mas você é o procurador? Sim, sem problema. Só me dá o seu documento. É assim com Deus. Quando Deus nos coloca sobre essa face da terra e que nós aceitamos a Cristo, Deus está dizendo assim, olha, você é meu representante. A hora que você abrir a boca, pode falar comigo. A hora que você abrir a boca, eu faço. A hora que você abrir a boca, eu curo. A hora que você abrir a boca, eu liberto. E por onde você passar, as pessoas saberão que ali vai um homem, vai uma mulher de Deus. Segundo, nós precisamos glorificar a Deus com os nossos dons. Todos nós precisamos glorificar a Deus com os nossos dons. 1 Pedro, capítulo 4, e o versículo 10 e 11 vai falar sobre isso. 1 Pedro 4, versículo 10 e 11 vai falar sobre isso. Servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale como entregando oráculos de Deus. Se alguém ministre segundo a força que Deus te concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Olha que interessante, irmãos. Pedro, a carta de 1 Pedro, capítulo 4, vai falar sobre o servir. Servindo a quem? Aos outros.
Então, quando eu estou servindo aos outros, a prioridade não sou eu. A prioridade é quem eu estou servindo. Entenda, queridos. Então, quando eu quero alguma coisa, e a Bíblia vai falar sobre isso, que da mesma forma que você quer ser tratado, trate as pessoas. Quer ser bem tratado? Trate bem. Seja cordial. E eu sempre digo, irmãos, que cordialidade é algo que vem do berço. Dar um bom dia, dar uma boa tarde, é algo que você aprende no berço. É algo que você aprende em casa. Você cumprimenta o teu vizinho com pelo menos um bom dia? Você passa por ele, você passa por ela, ô, bom dia, ô, boa tarde. Ah, pastor, eu não falo nada não. O cara passa por mim com aquela cara fechada, né? E eu... Qual que é a essência que está dentro de você? A pergunta nesta noite é: eu só ofereço aquilo que eu tenho. Se a pessoa não te dá bom dia, se a pessoa não te dá a paz do Senhor, se a pessoa não te cumprimenta, não se preocupe, porque é o que ela tem naquele momento. Agora, quando nós temos dom de Deus em nossas vidas, nós temos alegria, você passa pela pessoa, independente se você conhece, independente se é teu amigo, independente se é teu parente, bom dia, boa tarde, tudo bem? Eu aprendi um pouquinho com meu pai. Quem me conhece, às vezes conhece eu dessa forma. Mas quem conheceu meu pai era muito conversador. O meu pai era muito brincalhão. O meu pai, aonde ele chegava, ele fazia amizade. Ele podia chegar aqui e não conhecer ninguém. Quando ele fosse embora, ele já virou amigo de pelo menos uns 15. Era o jeito dele. Eu não sou assim. Eu não tenho essa natureza que o meu pai tinha. De chegar no lugar, e ele já chegava. Tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde. E aí? Muito dinheiro e pouco serviço? Pronto. Aí já tirava um sorriso de um, já tirava um sorriso do outro. E assim ele começava a conversar com as pessoas. Mas tem pessoas que talvez ele é mais reservado. Mas nós que temos Cristo na nossa vida, vou falar sobre Jesus. Quem tem Cristo na vida reflete alegria. Não tem como, irmãos, nós refletirmos Deus e não termos alegria no nosso rosto. Não tem como nós falarmos que somos cristãos, que servimos a Deus e viver uma vida com o rosto amarrado, não. Quem tem Cristo na vida, sorri, dá um bom dia, dá uma boa tarde, cumprimenta o irmão com a paz do Senhor, se alegra. Deus nos deu habilidades. E eu fico feliz, porque assim, no meio da igreja, quantos dons que o Senhor distribuiu, quantas habilidades, né? Quantas habilidades que os nossos irmãos têm. Eu sou ruim de desenho. Se for para mim desenhar alguma coisa, um homem, uma mulher, é uma bola, outra bolinha, né? E olha lá, né? Mas tem gente que tem aquela habilidade para desenhar. Tem alguém que tem habilidade para desenhar aqui? O Diego? Aí. Você olha assim, você só de olhar na pessoa, você pega a caneta, pega ali o lápis, de repente você desenhou uma pessoa, que você olha assim e fala, meu Deus, é uma habilidade que Deus dá. Né? Você já viu aquela pessoa que pega um paredão desse aqui, né? E joga massa. Depois ele vem com a régua, né, irmão pastorzito? Vem com aquela régua e passa a régua. Né? Depois da régua, ele vem com aquela espuminha lá. Né? Vai só passando.
Aí depois ele vai embora, você faz assim, deixa eu ver se ficou bem feito. Aí você bate o olho, né? Você bate o olho assim. A perfeição. Tá tudo retinho. São algumas habilidades que Deus vai dando para nós. Aquela irmã que é da cozinha, né? Tem bastante irmã da cozinha aqui. Irmã Cida, irmã Marta, outras irmãs aí que são da cozinha, que vão para a cozinha e sai aquela comida deliciosa. Pastor Jonas, irmão, Pastor Jonas, se alguém precisar de fazer aniversário, casamento, eu já vou dar logo a dica aqui, viu? Pode contratar, viu? Contrata para aniversário de 15 anos, aniversário, festinha, pode convidar. E ele e a esposa, nossa irmã Cida, ó, excelentes casais para cozinhar. A gente fica quebrando cabeça, irmão. Quem que nós vamos chamar para cozinhar? Domingo nós foi agora na cozinha. Hã? Ele já falou aqui só se for estrogonofe, né? Que nós comemos domingo lá. Né? Mas, irmãos, são habilidades que Deus nos dá. Outros é aquele intelectual. Você já conversou com quem é intelectual? O intelectual é aquele que você senta, você começa a conversar com ele, de repente você fala, meu Deus do céu, como tem conhecimento, como sabe as coisas. Você senta com a pessoa, ele começa a falar, ele começa a dizer, ele fala daqui, ele fala da Europa, ele fala do Japão, ele fala o nome do prefeito, fala o nome e você fala, meu Deus, que é intelectual. E tem os profissionais, e também temos isso na nossa área ministerial. Aqueles que pregam a palavra de Deus, aqueles que lhe ensinam, aqueles que têm aquela habilidade. Eu sempre digo, irmãos, eu sou o pastor da igreja. E eu não posso deixar de ensinar, eu não posso deixar de falar. Mas tem muitos obreiros, companheiros, que têm muito mais habilidade do que eu não vou negar isso. É habilidade de você falar, de você transmitir algo, de você ensinar. A pessoa transmite algo que você fica preso, são habilidades. Mas tudo isso, nós precisamos entender que precisamos fazer sempre o melhor. A pergunta não é qual é o meu dom. A pergunta é, para quem eu estou usando o dom que Deus me deu? A pergunta para você é essa hoje. Não é sobre qual é o seu dom. A pergunta para nós é, para quem que eu estou usando o dom que Deus me deu? Será que você está colocando o seu dom para fazer a obra de Deus? O seu dom está sendo feito para alcançar vidas? Nós vivemos um tempo, irmãos, e isso nós precisamos resgatar, a igreja precisa resgatar isso. Nós vivenciamos um tempo que iria se fazer uma igreja. Eu participei disso e muitos irmãos aqui participaram disso também. Vamos fazer uma igreja, vamos construir. E aí, irmão, eu sou pedreiro, não, eu vou dar a minha mão de obra. Não, eu pode deixar. A irmã da cozinha, não, pode deixar que o almoço nós vamos fazer. Eu vou levar isso. E de repente a construção estava subindo, as paredes, os irmãos cantando, olha. Hoje, irmãos, tudo que você vai fazer na igreja, e aí, irmão, quanto que fica? E a irmã, quanto que é? Quanto que a irmã cobra? Quanto que o irmão cobra? E às vezes a gente se pega e fala assim, é um dom que Deus me deu. É um dom que Deus me deu. E muitas vezes nós precisamos usar esse dom para que o nome do Senhor seja glorificado. Deixa eu falar um pouquinho uma ilustração simples sobre um violino. Quem conhece violino? É um aparelho, um instrumento pequenininho, aqueles que você coloca aqui do lado, né? Que tem aquela vareta que as pessoas tocam. Um violino, acho que a irmã Isabel toca, né, irmã Isabel? Violino, né? Mas fora a irmã Isabel, tem alguém que toca violino aqui? Mais alguém? Só fazer uma pergunta aqui. Tem alguém que toca? Se eu pegar um violino e colocar na sua mão, você vai fazer o que com ele? É? Pastorzinho, se eu colocar um violino na sua mão, você vai fazer o que com ele? Nada.
Por quê? O violino é um instrumento maravilhoso, que tem um som maravilhoso, que extrai um som lindo, notas maravilhosas, mas na mão de quem não sabe o que fazer, não serve para nada. Mas na mão daquele que toca, ele vai extrair daquele violino o mais perfeito louvor. O que eu quero dizer para mim e para você nesta noite? Nós, irmãos, somos esse violino que para alguns nós não vamos servir para nada. Para nossa família nós não prestamos. Para os nossos amigos, ele é crente. Mas nós estamos na mão de Deus. E Deus vai fazer de nós coisas maravilhosas. Você sabia que eu e você somos uma bomba atômica na mão de Deus? É por isso que o diabo não gosta de você. É por isso que o diabo luta contra a tua vida. É por isso que o diabo tenta acabar com o teu ministério. Porque ele sabe que você está na mão certa. Você está na mão de Deus. E na mão de Deus ele faz. E na mão de Deus ele opera. E na mão de Deus ele age. Fica na mão de Deus. Permaneça na mão de Deus. Não adianta eu querer falar que eu prego bem, que eu sou pastor, que eu tenho... Não adianta, se eu não estiver na mão de Deus, eu não sou nada. Tudo que eu falar aqui é nada, mas na mão de Deus, Deus opera maravilha, Deus cura, Deus levanta, Deus age, porque na mão de Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Olha só o que diz a palavra de Deus em Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Vou repetir. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo coração. E aí, eu vou para o ensaio hoje. Eu vou para o ensaio hoje, porque se eu não for, a irmã vai encher o saco. Eu já não fui a semana passada. Mas eu não queria ir hoje, não. Né? Ou senão tem alguns que falam assim, pastor, não vou no culto tal dia. Né? Pastor, tal dia eu não vou para a igreja. Né? Será que o coração não está com desejo mesmo de ficar em casa? Será que o coração não está com vontade mesmo? Eu vou ficar em casa. Mas a Bíblia está falando que tudo que eu fizer, tudo que eu fizer, fazei do quê? De todo o coração. Por isso que o salmista Davi vai fazer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não importa, é culto de ensino, que beleza, eu vou para a igreja. Não, é culto das irmãs, maravilha, eu vou adorar a Deus com as irmãs. É culto das crianças, glória a Deus, eu vou dar glória a Deus com as crianças. Eu vou louvar, é culto do ministério de louvor. Eu vou lá cantar, eu vou exaltar ao Senhor, porque nós estamos fazendo para Deus. E tudo aquilo que eu faço, eu tenho que fazer com alegria no meu coração. Eu não estou aqui para me aparecer. Eu não estou aqui para que meu líder me veja. Eu não estou aqui para que o meu pastor me note que eu estou na igreja. Não, queridos. Eu tenho que fazer para poder agradar ao Senhor Jesus Cristo. E tem muitas pessoas que falham nisso. Só vem se for do ministério. Só canto se for o dia de eu cantar. Só vou na igreja se eu estiver escalado. Irmãos do céu. Eu dizia esses dias aqui numa reunião de pais. Eu falei aqui numa reunião de pais, na reunião das crianças. E eu dizia para os pais que vieram, as mães, as avós que estiveram aqui. Que às vezes é necessário nós fazermos escala para atrair o povo para a igreja. Aí nós mudamos o culto
e colocamos terça-feira para que as crianças pudessem vir aqui aprender. Domingo é o dia do culto e de terça-feira é o dia de aula, né? Terça-feira é o dia deles aprender. E por que eu coloquei de terça-feira? Para que os pais viessem para a igreja. Os irmãos percebem a dificuldade que hoje nós vivemos? A dificuldade do pai e da mãe vir para a igreja e trazer seu filho. Mas quer ver uma coisa? Sobe lá em cima. Ou senão daqui a pouco vocês vão ver quantos filhos, quantas crianças nós vamos ter aqui hoje. Mesmo com escala, muitos não vêm. Tá certo que nós estamos hoje no feriado, né, irmãos? Vamos levar em consideração que é um feriado, né? Mas daqui a pouco eles vão sair aqui, ó, por essas portas. E vocês vão ver quantas crianças estão aqui. E às vezes, mesmo com escala, ó, o pastor está escalando, hoje é dia das crianças, eles não vêm. Porque muitas vezes nós fazemos, porque fazemos forçado. Mas a Bíblia diz, tudo que você fizer, fazei de todo o coração. Ah, não tem como eu falar da minha família, mas eu falo porque eu sou feliz, porque Deus concedeu eu nascer num lar onde meu pai e minha mãe me ajudou muito. Nós éramos em 5. Eu era o mais velho, sou o mais velho. E o pai, nós saímos, meu pai nunca congregou perto, meu pai sempre dirigiu igreja longe. Mas de domingo, irmão Diego, não tinha como. De domingo, irmão, saía 7h30 da manhã, 8h30 da manhã, o pastor Pedro, o missionário Nazaré, eu com 2 sacolas, o outro filho com outra sacola, a Lília, a minha mãe com a Damares no colo, que era menor, o Gercinho, que era menor, arrastando bolsa, ia todo mundo para a igreja, participar da escola bíblica dominical. Podia estar chovendo, podia estar frio, podia estar calor. Nós estávamos andando, pegava ônibus, ia para a igreja. Eu não me arrependo até hoje de ter uma família que me ajudou para que eu pudesse estar no caminho do Senhor. Eu tenho prazer, irmão, de estar na igreja, irmãos. Eu tenho prazer. Eu tenho prazer. Eu tenho alegria de estar aqui. Pensa numa alegria. Se eu puder chegar às 5 horas, eu chego às 5 horas aqui. Chego cedo. Porque eu gosto de estar aqui. Eu tenho alegria de estar aqui nesse lugar, irmão. Nós precisamos ter esse desejo no coração de estar na casa de Deus. Ser atraído pelo desejo de estar aqui. Desejo de congregar, de estar na presença do Senhor, de fazer o nosso melhor, porque eu não estou fazendo aqui para que vocês me vejam o que eu estou fazendo. Não, nós temos que fazer aqui para que o Senhor veja, para que Ele seja glorificado. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos, estou partindo para o final aqui. O cristão, irmãos, também glorifica a Deus sendo honesto. Quantos cristãos desonestos? Mas o cristão também glorifica a Deus sendo honesto. Vou falar algo aqui, irmão, que vai cair para alguns aí, tá? Vou falar alguma coisa aqui que vai ser para alguns aí, mas é para você e eu melhorar. O cristão glorifica a Deus também sendo pontual. Eu sei que alguém vai falar, meu Deus, pegou em mim, né? Mas repita comigo assim, irmãos. Eu glorifico a Deus também sendo pontual. Por que na empresa você não atrasa? E na igreja você sempre chega atrasado. Vem atrasado para os ensaios, vem atrasado para o culto. Mas na empresa não. Porque na empresa dói no bolso se você chegar atrasado, né? Você perde a cesta do mês. Você perde o benefício do mês. Aí na empresa eu não posso. Mas na igreja eu posso. Não pode não. Isso não glorifique a Deus. Isso aí, irmãos, é um costume que as pessoas pegam. Tem pessoas que nunca chegam na igreja 15 minutos antes para orar. Você já percebeu? Eu estou falando com a minha igreja, no bom sentido, tá, irmãos? A minha igreja no bom sentido. A igreja qual eu pastoreio. As pessoas não chegam na igreja 15 minutos para
Aí das 6h30, irmãos, um monte de gente chegando. Parece flecha. Entrou pra cá, entrou pra lá, outra pra lá. 6h30, chega aquele monte de gente. Mas para chegar 15 minutos antes. Mas por quê, pastor? Porque o pastor sempre ensinou a igreja que antes de começar o culto, tem que dobrar o joelho e agradecer. Então, isso também glorifica a Deus. Pontualidade, tá? Você sendo excelente, você sendo íntegro, isso tudo glorifica a Deus. Então nós precisamos olhar para dentro de nós, olhar se estamos fazendo, refletindo Deus. E tudo aquilo que eu estou falando é refletir Deus. Tudo aquilo que eu estou dizendo aqui, nesta noite, é refletir Deus. Porque, irmãos, não é só no púlpito que nós glorificamos a Deus. Não é só lá no escritório. Não é só lá na sala de aula. Não é somente lá no comércio. Não, irmãos. Aonde eu estiver. Se eu estiver na rua, se eu estiver no ponto de ônibus, se eu estiver na minha casa, aonde eu estiver, eu preciso glorificar Deus. Vou fazer uma pergunta para você. Quem que já ouviu falar aqui sobre carta? Todo mundo, né? Para que serve uma carta? Ô, irmão, que dificuldade é essa aí. Vamos lá. Irmãs, para que serve uma carta? Irmã Neuza. Irmã Neu, para que serve uma carta, irmã Neu? Para ler, né? Para que serve uma carta, irmãos? Para ser lida, ponto. Tem nenhuma dificuldade, rapidinho. Então, tem uma carta, recebi uma carta. Quando alguém fala para você, chegou uma carta para você, deixa aí. Não tem interesse, não. É assim, irmão Cícero? Chegou lá no irmão Cícero, a curiosidade era rápida, deixa eu ver o que veio aqui. Né? Porque toda carta ela foi feita para ser lida. Toda carta foi feita para ser lida. Agora deixa eu aplicar algo para a tua vida e para a minha vida. A nossa vida é a única Bíblia que vai ser lida pelas pessoas. Você já parou para pensar nisso? Que nós somos uma carta viva. E quem olhar para nós precisa nos ler. Quem olhar para nós precisa ter interesse em chegar perto de você. As pessoas se aproximam de você ou as pessoas se afastam de você? Carta viva. Carta viva que reflete Deus. Aonde você está, é como se você fosse um imã. A carta viva é como você e eu fôssemos imã. Você não precisa falar nada. As pessoas chegam perto de você. Vizinho, alguém. Nós estávamos tempos atrás lá na frente da minha casa. Minha filha estava indo embora. De noite. Depois de nós ter jantado, estávamos conversando, ela foi embora. Umas 10h30 por aí. Aí nós, como pai, mãe, saímos ali na calçada para despedir dos filhos. O carro estava em frente da minha casa. E nós paramos ali o carro, na calçada. E aí, sabe aquela despedida de pai e de filho, né? Nunca despede, né? Conversa, tá. E vai, fica mais 1 hora ali na calçada. E aí, conversando ali, passou uma mulher. A mulher passou. E a mulher voltou. E a mulher falou assim: eu vejo o brilho de Deus nessa família. Irmão, como é gostoso você ouvir isso. Não conhecia a mulher, não sei quem que é aquela mulher. Ela passou, ela voltou.
Eu vejo o brilho de Deus nessa família. Nós somos carta-vivas. Lamagassúria, andalabás. Você é uma carta viva. Aonde você estiver, tem que ter brilho do Espírito Santo de Deus na sua vida. 2 Coríntios 3:2. Você está escrevendo um bom testemunho? A pergunta que eu faço para você. Você está escrevendo um bom testemunho? Olha lá. 2 Coríntios, é que não está o data show aqui, né? Mas marca na sua Bíblia aí, depois você lê na sua casa, deixa marcada isso. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos coração e conhecida e lida por todos os homens. Vós sois a nossa carta. Então, toda carta foi feita para ser lida. Então, saiba, alguém está te lendo. Alguém está te lendo. E qual é a história que eles estão tirando de você? Qual é a história, irmã, irmão, jovem? Qual é a história que as pessoas estão tirando de nós? Nós somos a carta viva. Partindo para o final, irmãos. Um dos fundamentos também é excelência e integridade. Excelência aqui não é perfeccionismo, é fazer o melhor que pode para honrar Deus. Tá? A excelência aqui não é você querer ser perfeccionista, não. É você fazer o teu melhor. E Deus sabe quando eu estou fazendo o melhor. Viu, queridos? Escuta aqui. Deus sabe quando eu estou fazendo o meu melhor. Deus sabe quando você está fazendo o teu melhor. Isso nós não temos como enganar Deus. Não tem como, irmãos. A nossa referência é Ele. E eu não posso me espelhar lá no irmão Wilson. Eu não posso me espelhar lá no nosso irmão Diácono Ricardo. Eu tenho que me espelhar em quem, queridos? Quem que precisa ser a minha referência? É Deus. Então traga aqui uma palavra ao coração da igreja que veio nesta noite para o culto de ensino. Que a tua referência seja Deus. Para de olhar para as pessoas. Para de se imaginar, de se referenciar, porque fulano faz, porque ciclano faz. Se Deus não faz, olha para Ele. Amagachuri amandarás. A nossa referência tem que ser Deus. Mas muitas vezes, irmãos, eu quero olhar lá para o irmão Zito, pastor Zito. Tomar aqui o pastor Zito como referência aqui, né? Mas o pastor Zito está usando uma gravata azul, eu vou usar também, ué. Mas não é porque ele está usando uma gravata azul que eu preciso usar uma gravata azul. E as pessoas muitas vezes só olham, só tomam como referência aquilo que faz bem para ele. Você já viu alguém olhando para alguém que está íntegro e falar assim, ó, aquele irmão ali não tem defeito, aquela irmã não tem, eu quero ser. Não, a pessoa não fala. A pessoa vai olhar alguém que está passando por uma dificuldade, alguém que está meio, né? Aí ele vai, não, mas fulano faz. Como obreiro, irmãos, eu vejo isso constante. Mas para que o pastor faz? Os obreiros faz, o diácono faz, os pastores fazem. Olha para Jesus, irmãos. Olha para o autor e consumador da nossa fé e diga assim, Senhor, seja a minha referência. Provérbios 22 e 29. E aí é para todo mundo agora. Olha lá. Provérbios 22, 20. Marca na sua Bíblia, abra a sua Bíblia e depois você lê em casa. Glória a Deus. Viste o homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Viste o homem
diligente na sua obra, que está fazendo a obra, que está ali empenhado, perante reis será posto. Não permanecerá entre os de posição inferior. Deus estava dizendo assim, olha, faz bem feito, porque eu vou te honrar. Eu vou te colocar em lugares maiores, aonde quem não faz vai ficar lá embaixo. Mas você que está fazendo com alegria, com amor, fica tranquilo, Deus vai me honrar. Deus vai te honrar. Deus está falando com a igreja aqui nesta noite. Faça o melhor, diligentemente. Porque é Deus que te honra, é Deus que te coloca em lugar de destaque. Não é você que precisa se aparecer, não é você que precisa falar, não é você que precisa apresentar carteirinha, não é você que precisa dizer que você é pastor, não é você que precisa dizer que você é dirigente, que você é da igreja. Não precisa. Faz a obra do Senhor com amor, com alegria, com diligência, e o Senhor vai te colocar em lugar de destaque. É a palavra de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Tenho 2 minutos, irmãos, para mim terminar aqui. E um quinto fundamento vai falar sobre obstáculos que roubam a glória de Deus. Vaidade espiritual. As pessoas que vivem uma vida dupla. Aqui dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Aqui dentro da igreja é um bom pai. Dentro de casa, os filhos falam, meu Deus, vamos morar dentro da igreja. Porque parece que o papai é bom só dentro da igreja, né? Fora da igreja, não. Vida dupla. Seja aquilo que você é aqui e seja lá fora. Viu? Não viva uma vida dupla. Saia da mediocridade. Saia da falta de compromisso. Porque quando nós buscamos a nossa própria glória, nós vamos deixar de refletir Deus. Amém, queridos? As nossas crianças estão saindo. E essas são as crianças que vieram hoje ao culto, né? É a escola bíblica das nossas crianças, né? Nós temos aqui um número muito grande, irmãos, de crianças. Vamos ajudar as nossas crianças. Vamos ficar de pé? Que Deus possa continuar falando aos corações. Nós vamos orar, nós temos aqui alguns pedidos de oração, né? Vamos interceder pela vida da nossa irmã missionária Helenice. Vamos orar para a filha da nossa irmã Mônica, a Lavínia, está com febre. Vamos orar para o neto da nossa irmã Diaconisa Beth, que também vai completar 9 anos, o Brian. E oração pela vida do Luciano, que é cunhado do pastor Jefferson, que precisa também de cura. Oremos, irmãos, uns pelos outros nessa oportunidade. Mas uma oração que eu gostaria que você fizesse a Deus é: Senhor, que eu possa refletir a tua glória. Peça para Deus: Pai, eu possa não ter nada, mas que eu possa refletir a tua glória. Feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, obrigado por este culto, obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos que aqui vieram. Senhor, está aqui em minhas mãos, Senhor, vários pedidos de oração. Oração para a nossa irmã missionária Helenice. Oração, Senhor, pela Lavínia, Senhor, que está com febre. Oração, Senhor, pela vida do Braia, que completará, Senhor, 9 anos de idade. Oração, Senhor, pela vida, Senhor, do Luciano, que precisa, Senhor, também de milagre, Senhor, na sua saúde. Vá, Senhor, aonde nós não podemos ir. Alcance a vida dessas pessoas. O Senhor é o Deus Rafá, é o Deus que cura. Senhor, o Deus de perto é o Deus de longe. A tua palavra foi pregada, ensinada nesta noite. E que nós possamos, Senhor, refletir a tua glória. Aonde nós estivermos, na nossa casa, no serviço, na escola, na roda de amigos, Senhor, com os nossos vizinhos. Que possamos ser luz, que possamos ser espelho, e que a tua glória passe por nós e alcance vidas. Que possamos ser agente de milagre na vida de alguém.
que possamos ser agente de cura na vida de alguém, que possamos, Senhor, fazer a tua obra com alegria, que possamos fazer a sua obra com perfeição, com excelência, que possamos fazer a sua obra entendendo, Senhor, que eu preciso fazer sempre o melhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê uma noite de descanso, prepara-nos para o dia de amanhã e abençoa o restante dessa semana. É o que eu te peço e te agradeço hoje para todo sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, e todos nós vamos dizer amém. Deus abençoe a todos no nome santo do Senhor Jesus.